Muito bom dia, hoje, dia 12/7/2018, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje, no Estação Entrevista, nós recebemos aqui a carioca, criada em Pernambuco e residente em Brasília há mais de 21 anos, Raíssa Hotzer. É casada, mãe de 3 filhos e profissional em destaque em sua área de atuação e vem como pré-candidata a deputada federal. Seja muito bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia, Carlos. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Aqui está o microfone. Raíssa, é uma satisfação tê-la aqui conosco na rede Estação 26. O programa é esse voltado para oportunizar os eleitores a fazer as suas escolhas agora no dia 7 de outubro, para entender e compreender o pré-candidato, né? E a proposta do nosso programa é justamente essa. Seja muito bem-vinda. Você poderia contar para a população, eu já adiantei um pouquinho, mas para que você fique à vontade, quem é a Raíssa Hotzer? É isso? Desculpa, falhou. Bom, primeiramente, bom dia mais uma vez. Carlos, eu quero cumprimentar você, toda a equipe aqui do programa, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu, como disse agora há pouco para você, eu sou apaixonada pelo rádio. Eu acho um dos veículos mais democráticos e universais de comunicação, alcança muita gente. Eu mesma escuto rádio todo dia, quando eu entro no carro, eu escuto rádio. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho, né, das nossas ideias, das nossas propostas, causas, compromissos. E você me perguntou um pouco sobre a minha história, né? Você falou um pouco. Eu tenho raízes nordestinas, tanto do lado do pai como da mãe. Fui criada em alguns estados do país e uma base muito grande em Pernambuco. Mas nos últimos 22 anos eu estou em Brasília, adotei Brasília como minha cidade, né? Aqui que nasceu minha filha mais nova, aqui também nasceu recentemente o meu netinho, meu primeiro netinho, isso. Então eu adotei e tenho Brasília, o Distrito Federal, como lugar que eu quero viver, criar os meus filhos e o lugar onde eu quero contribuir para cada vez ser um Distrito Federal melhor para todas e todos. Da minha vida profissional, eu posso dizer um pouco que eu tenho assim, um DNA vinculado ao empreendedorismo. Desde muito jovem, ainda quando eu era estagiária, quando eu era estudante de sociologia, eu comecei a trabalhar com os empreendedores, trabalhando com empreendedores assim, dos mais variados locais, né, principalmente em Pernambuco, onde a gente buscava capacitar, buscava orientar do ponto de vista até de acesso a recursos financeiros, crédito, a essas empreendedoras e empreendedores. Eu trabalhei muito também no início da minha vida profissional, no campo do empreendedorismo, com artesãs. O primeiro projeto que eu coordenei foi um projeto de sucesso que contemplou bordadeiras de uma cidadezinha lá de Pernambuco, Passira. Nós fizemos esse projeto. E esse projeto fortalecia o associativismo, a cooperação entre essas mulheres e valorizava e ajudava essas mulheres a comercializar, a mostrar, não só para a cidade, mas mostrar para o Estado, mostrar para o mundo o que elas podiam fazer e onde elas podiam chegar com aquele trabalho, com aquela arte que elas desenvolviam. Então, a minha história tem a ver com esse empreendedorismo. Depois de formada, eu trabalhei por 27 anos no Sebrae. Foi a minha escola, né, profissional. No Sebrae eu desenvolvi, implementei e coordenei projetos, felizmente, de sucesso, projetos ligados à inovação, projetos ligados à educação empreendedora. Por exemplo, hoje, né, o Sebrae alcança muitas pessoas por meio da internet, do rádio. Sim. Quando eu falei do rádio, é porque o projeto de escala, o primeiro projeto de grande escala que o Sebrae desenvolveu de educação empreendedora pelo rádio, foi coordenado por mim, implementado por mim. Nós alcançamos milhões de brasileiras e brasileiros em todo o país. Então, no Sebrae, então, como eu falei, trabalhei com artesanato, com educação empreendedora, com também cultura empreendedora para jovens, coordenei a implantação do Desafio Sebrae, que era um jogo de negócios contemplando estudantes universitários de todo o país. Foram várias edições, acredito que mais de 10 ou 15 anos
que esse projeto foi realizado com muito sucesso, e com isso nós tivemos muitos jovens que antes orientavam a sua carreira somente para buscar um emprego. Muitos desses jovens, dessas meninas, descobriram a vocação empreendedora e começaram seus negócios. Então, é uma história vinculada ao empreendedorismo, né? E também tive a grata satisfação, orgulho de trabalhar em outras instituições que são orgulho para o país, como o Senai, né? Senai é uma instituição que tem mais de 70 anos, é orgulho para nós. Aluno do Senai. Olha, que bacana, que bacana. Então, eu trabalhei no Senai, no SESI, no IEL, sob a liderança da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Então, lá eu tive a oportunidade de liderar projetos nacionais voltados para a educação, para a qualificação profissional de jovens e adultos, a questão também de promoção de projetos de saúde e qualidade de vida do trabalhador da indústria e projetos de inovação. Tudo isso trabalhando em rede. Eu considero assim um ingrediente fundamental para o sucesso, quer seja de pessoas, quer seja de instituições, do governo. É preciso trabalhar em rede. Isso eu aprendi, está lá também no meu DNA, eu aprendi muito cedo que a gente precisa cooperar, que a gente precisa trabalhar em parceria. Então, tanto no SEBRAE, eu trabalhei com os SEBRAEs estaduais de todo o país e parceiros, governamentais e não governamentais, como também no sistema indústria, SESI, SENAI e IEL, nós desenvolvemos ações em parceria com as entidades locais, com parceiros nacionais e até, com muita alegria, também parceiros internacionais. Eu tive também o privilégio de liderar um projeto de parceria do Sistema Indústria com a Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford, no Vale do Silício, é considerada, assim, uma das mais inovadoras no mundo em empreendedorismo, verdade, em articulação. Então, a gente fez esse trabalho e levou esse trabalho para todo o país, e hoje muitos projetos se desdobraram a partir dessa parceria que eu construí. E para finalizar, para eu não ficar falando muito, né, aqui é um diálogo. Pode ficar à vontade. Ótimo, obrigada. Mas aqui é um diálogo, mas só para também complementar. Nessa minha trajetória, eu passei um ano na Universidade de Brasília, dedicada a ensinar empreendedorismo e inovação para estudantes que lá na universidade eles são alunos dos mais variados cursos, desde medicina, engenharia, administração, comunicação, direito. Então, esses alunos hoje eles formam um movimento chamado Movimento das Empresas Juniores, e na UNB, que é uma das lideranças nessa área, a UNB tem exatamente as empresas júnior, e eu fui professora dos alunos que são integrantes dessas empresas juniores. Sim. Com eles eu trabalhei a questão da cultura empreendedora, a questão da inovação, e como que eles poderiam fortalecer as suas empresas júnior como um instrumento não só de aprendizado deles, mas de contribuição com a sociedade também, né? Porque eu sempre provocava os alunos. Eu sempre dizia, pessoal, a universidade não é para ficar aqui fechada dentro desses muros, dessas salas, não. A universidade é para conectar com a sociedade e com o governo. Então, eu provocava muito, no bom sentido, os alunos para que desenvolvessem projetos, colocassem o seu conhecimento a serviço para contribuir para a sociedade. E aí, depois desse um ano, que foi uma experiência linda, maravilhosa, realmente, eu guardo lembranças fantásticas, eu fui convidada pelo governador, Rodrigo Hollenberg, pelo governo de Brasília, para contribuir com o Distrito Federal. E aí foi uma honra imensa. Eu pude, então, iniciar a minha experiência no governo de Brasília como chefe de planejamento da Controladoria Geral do Distrito Federal, que cuida da questão do monitoramento, da transparência, do controle social e do controle também de, vamos dizer, correção da gestão do governo, governamental. Então, um órgão assim fundamental, inclusive para o que a gente vê hoje aí, Brasília, né, com as suas contas regulares, com todo tipo de irregularidade sendo enfrentada, sendo corrigida, né? A Controladoria é um órgão de referência. Brasília, o governo de Brasília ganhou nota 10
pela Controladoria Geral da União em transparência. Então, eu tenho muito orgulho de ter implantado todo o processo orientado para resultados de planejamento lá na Controladoria, e depois o governador me surpreendeu, me trouxe, né, essa convocação para que eu pudesse atuar como secretária adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Sim. Então, nesses últimos anos, nesse período mais recente, eu estive à frente de políticas, não só da formulação, mas da implementação, monitoramento de políticas ligadas a esses segmentos, né, a essas temáticas, e no último ano, focando especificamente em políticas para mulheres. Então, essa é a minha história, resumida, um pouco longa, falando, mas são muitos anos que eu venho buscando contribuir para o bem coletivo, para a sociedade, com base nesses temas que eu coloquei um pouquinho, compartilhei aqui com vocês. Pois é, o Estação Entrevista, ele oportuniza para que o eleitor possa definir e escolher quem realmente está preparado para assumir uma Câmara Federal ou distrital. Então, a nossa missão é essa, levar o conhecimento às pessoas para que eles possam fazer a escolha deles, ou seja, vão continuar no mesmo ou vão renovar, né? Então, é essa a proposta do nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta a você, né? Em relação a... Você se sente preparada, no caso, para a sua pré-candidatura a deputada federal? Nesse sentido? Carlos, eu me sinto absolutamente preparada. Certo. Eu creio que quis o destino que a minha trajetória, a minha vida fosse me preparando para este momento, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar muitos desafios locais, conhecer a realidade das pessoas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, quer seja para alguém que atue no legislativo, quer seja alguém que atue no executivo, é conhecer a realidade das pessoas. É impossível fazer gestão pública, é impossível ser um parlamentar num gabinete. Esse parlamentar, esse parlamentar, certo, tem que conhecer os problemas, tem que ter a capacidade de enxergar os desafios e as medidas que poderão colaborar para uma melhor qualidade de vida, para uma transformação positiva do país e na vida das pessoas. Então, eu considero que essa trajetória ligada ao desenvolvimento local, ao empreendedorismo, ao empoderamento, à autonomia econômica das pessoas, que foi uma escola que eu tive no Sebrae. Depois, no sistema indústria, conhecendo a realidade da indústria, do trabalhador, o dia a dia, as dificuldades, como que a gente pode promover o incremento da inovação para gerar emprego, gerar riqueza para o país. Isso foi no sistema indústria. E no governo de Brasília, e lidar com jovens também na universidade, porque ali eu tive no dia a dia, dialogando com jovens, aqueles que vão fazer o país chegar onde a gente quer. Construir um sonho melhor para nós. Então, tudo isso me preparou. E um aspecto também que eu considero que me ajuda bastante é que, ao longo dessa trajetória, isso fortaleceu muito a minha experiência como gestora. Eu trabalho sempre orientada para qual é o impacto, qual é o resultado das ações que nós desenvolvemos. E como gestora pública no governo, eu pude sentir e conhecer de perto o resultado que faz uma lei, o resultado que faz na vida daquela mulher, resultado que faz na vida daquela pessoa que foi discriminada, uma lei. Nós precisamos de leis. Nós precisamos de leis que realmente venham ao encontro das necessidades e do nosso tempo. E não só a proposição e aprovação de leis, mas que as leis sejam cumpridas. Então, eu considero que estou plenamente preparada, com base nessa história que eu tive, né, e, ao mesmo tempo, motivada. Eu tenho uma motivação muito grande, Carlos, de servir ao público, servir ao bem comum. Né? Felizmente, com essa história que eu construí, baseada em trabalho, em muito estudo, em muito esforço, né, nas condições que felizmente eu pude ter, eu creio que é importante agora, eu quero contribuir para que as pessoas como um todo tenham também essas oportunidades. Né? Nós precisamos ser um país e um Distrito Federal cada vez mais democrático, cada vez mais que oportunize as pessoas crescerem, se desenvolverem, terem uma vida digna, terem uma vida decente, né? Com paz, com segurança, com trabalho. Porque sem trabalho
vamos combinar, sem trabalho não há dignidade. Exatamente. Sem trabalho as pessoas perdem a sua dignidade, perdem a sua autonomia. Então eu acho que um dos eixos assim centrais de qualquer ação, quer seja de um parlamentar, quer seja de um gestor no executivo, quer seja do judiciário, enfim, nós, país, Brasil e Distrito Federal, a gente precisa assegurar políticas que proporcionem a autonomia e a dignidade das pessoas. Isso se dá por meio do trabalho. Exatamente. Essa situação que nós estamos enfrentando em Brasília, são 300 mil desempregados, né? Você pretende, em relação à política voltada para as mulheres, a capacitação, é importante ter mais mulheres na política, bem como também muitas mulheres que estão sustentando nos lares, né? Você vê uma certa desigualdade em relação a isso, falta de incentivo, até mesmo fiscal, para a geração de emprego, para mais mulheres no mercado também, nesse sentido? Bom, é uma pergunta muito boa, Carlos. Eu vou tentar respondê-la em partes, né? Não, pode ficar à vontade. Nós vivemos hoje no Brasil e aqui no Distrito Federal uma realidade muito importante de ser percebida. É que hoje a maior parte, uma parte considerável, cerca de 40% dos lares brasileiros, e no Distrito Federal não é diferente, são chefiados por mulheres. Sim. Mulheres que são a cabeça da família, aquelas que proporcionam, as provedoras, que proporcionam a subsistência daquela família. Mas isso não significa que as mulheres tenham condições iguais no mercado de trabalho. Nós temos pesquisas que têm sido feitas ao longo dos últimos anos, né? A pesquisa voltada para emprego, focada na mulher, ela mostra que, em relação a níveis salariais, as mulheres no país e no Distrito Federal ainda têm um nível salarial menor, embora elas tenham um nível educacional maior. Existe uma desigualdade com relação às mulheres no mercado de trabalho sobre a questão salarial. Elas percebem, em média, um menor salário. Esse é um ponto que a gente precisa atuar sobre ele. Um outro também, existem políticas em outros países, como por exemplo o Reino Unido. O Reino Unido faz mais ou menos um ano que aprovou uma lei nacional que determina que todas as empresas acima de um número de empregados, 100 empregados mais ou menos, que elas têm que divulgar, tornar público a composição do seu corpo funcional, vamos dizer, quantos homens, quantas mulheres, e também se as mulheres e os homens têm diferenças salariais. Então, isso é um exemplo de uma lei que vai levando as instituições a tornarem as condições de trabalho mais iguais, menos desequilibradas internamente. Certo. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Para também as mulheres terem um espaço mais qualificado no mercado de trabalho, é preciso que elas invistam, precisam programas, políticas, para fortalecer a qualificação dessas mulheres. Certo. Eu destacaria um programa que eu liderei aqui no governo de Brasília, enquanto estive na secretaria, que é o Pronatec Mulheres 1000. O Pronatec Mulheres 1000 é um programa contínuo, periódico, em que mulheres recebem ofertas de possibilidades de qualificação nas mais variadas áreas, e elas têm ali, durante um período, a oportunidade de se prepararem melhor para o mercado de trabalho. Aqui no Distrito Federal, nós inclusive direcionamos o Pronatec Mulheres 1000, em que mais de 1000 mulheres já passaram, no período em que eu estive à frente da secretaria, já passaram por essa qualificação. Nós direcionamos para as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque, em geral, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm uma situação econômica mais fragilizada. Aliás, é por conta dessa falta de autonomia que muitas vezes elas se submetem a passar por situações que, se elas tivessem a sua fonte de renda, tivessem como buscar uma mudança de situação, sair daquele ambiente, daquele contexto violento, elas buscariam. Mas muitas se submetem por isso. Então, nós proporcionamos, por meio desse programa, o Pronatec Mulheres 1000, ações de qualificação nas mais variadas áreas, cuidador de idoso, assistente administrativo, recepção, área de saúde também, técnicos em saúde. Então foram
emocionantes as experiências, os depoimentos que essas mulheres deram de como a vida delas se transformou a partir desse programa. Então é preciso assegurar medidas que as instituições demonstrem publicamente, com transparência, as condições que as mulheres e homens têm. Sim. Uma outra coisa, então, que eu estou falando, políticas públicas e leis para intensificar a qualificação e capacitação das mulheres. Com isso, a gente vai estar contribuindo para que essas mulheres tenham realmente maior espaço no mercado de trabalho. Mas eu queria também, né, falar do empreendedorismo feminino. Também há um outro campo em que as mulheres têm uma predominância absoluta, que é aquele que eu falei no início, né, o artesanato. O artesanato, a economia criativa, mais de 80% ela é exercida pelas mulheres. E as mulheres artesãs, elas também, como quaisquer outras categorias de mulheres profissionais, né, pessoas que estão empreendendo, elas precisam de qualificação, elas precisam de mais oportunidades também de crédito, recursos, mesmo que pequenos, financeiros, para investir na sua atividade produtiva. E elas precisam também de algo que é um gargalo, que empreendedores sempre apontam como uma dificuldade, que é a comercialização, espaços para apresentarem o seu produto, a sua arte. E, agregando a isso, o design, a inovação. Então, nós precisamos aqui também acompanhar e propor medidas, leis e outras iniciativas, fortalecer aqui, que possam apoiar as mulheres artesãs aqui no Distrito Federal. E Ceilândia aqui tem muitos artesãos, né? Tem uma associação, tem um bom trabalho realizado. Ceilândia, Carlos, é um celeiro. Verdade. Ceilândia é um celeiro de arte, né, de cultura e de empreendedorismo. A gente anda por aqui, não precisa ler em lugar nenhum, a gente anda e a gente vê como está pulsando a economia local, né? Nós vemos o comércio, a gente chegando até aqui a rádio, a gente vê uma série de lojas, então o comércio aqui é muito vibrante. Então nós podemos sim fortalecer essa economia local, o comércio, e eu acredito que ao fortalecermos com projetos, com leis, a economia local, a gente vai estar contribuindo para uma outra coisa também, que é desafogar o centro de Brasília. Exato. Nós não podemos ter um Distrito Federal que hoje tem mais de 3 milhões de habitantes, o Distrito Federal, onde grande parte se desloca diariamente para o centro, ali para o plano piloto. Verdade. Aquilo ali vai ficar insustentável. Nós precisamos fortalecer a economia local. Isso é século XXI. Isso é uma forma de estimular o desenvolvimento, que a mãe fique mais perto do filho, exato, na escola, na creche, né? Que se gaste menos dinheiro e menos tempo se deslocando de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Com isso a gente melhora o trânsito, reduz acidentes, reduz estresse, reduz poluição, torna, em síntese, né, o Distrito Federal mais sustentável. Exatamente. Há pouco você abordou uma situação interessante, a violência contra a mulher, né? Dados estatísticos comprovam realmente que tem uma situação que ocorre bastante, está aumentando, inclusive, né, assassinato das mulheres, ou seja, o crime de feminicídio. Né? As políticas públicas voltadas para enfrentamento, o que você, como ex-secretária, vocês ajudaram a elaborar para contribuir com a diminuição desses crimes hediondos, que eu considero hediondo, crime grave, né? Nesse sentido. Sim, certamente, Carlos. A questão da violência contra as mulheres é um problema que não só aflige o Distrito Federal, mas aflige o país todo. Nós somos o 5º país em violência contra as mulheres no mundo. No mapa das violências mostra que, inclusive, essa violência de gênero, ela tem cor, ela tem raça. As mulheres negras, as mulheres pardas, elas são mais vítimas de violência do que as mulheres brancas. Então, a gente não pode desconhecer esses números, essas estatísticas. Aqui no Distrito Federal, nós temos isso sendo, nós temos isso sendo monitorado continuamente pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Isso está disponível, esses números, essas estatísticas, para quem quiser acessar no site. E nós, enquanto secretárias secretária de Mulher,
nós acompanhamos e monitoramos esses indicadores, nós começamos a desenvolver ações, não só ações no campo da punição, porque essas são da esfera da polícia, exatamente. Da polícia, são da esfera da Secretaria de Segurança Pública, mas começamos do nosso lado, da nossa parte, a desenvolver também campanhas educativas, campanhas elucidativas, para que as pessoas entendam que a violência é um fenômeno, principalmente, que começa dentro de casa. Tanto na questão do estupro, como de vulnerável, de menores, que são as maiores vítimas, e meninas são maiores vítimas, como na questão da violência doméstica, a violência ela começa, infelizmente, muitas vezes ela termina em morte dentro de casa. Então, nós precisamos trabalhar programas e leis que auxiliem na prevenção da violência. E, nesse sentido, como secretária adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, e depois como subsecretária, nós tivemos a oportunidade de desenvolver várias campanhas públicas para alertar, orientar a população, né? Nós fizemos também trabalhos com parceiros e atores locais. Este ano, agora em março, no mês de março, nas comemorações, né, que sempre são realizadas, ações, eventos relativos às mulheres, ao mês das mulheres, nós fizemos o primeiro encontro aqui em Ceilândia da rede de enfrentamento às violências, com atores dos mais diversas instituições, para trabalhar com eles soluções, medidas, ações, para reduzir esses indicadores horríveis, né, que nós enfrentamos. Mas nós precisamos trabalhar desde cedo. Então, para isso também, nós, em parceria com a Secretaria de Educação, desenvolvemos o programa Maria da Penha Vai às Escolas. Nós somos parceiros, né, a Secretaria de Educação e o Judiciário, para que meninas e meninos, desde cedo, compreendam e mudem o seu modelo mental com relação ao respeito que é necessário ao gênero, respeito à raça, respeito à orientação sexual. Todas as pessoas merecem e precisam ter respeito. Então, eu considero que é preciso investir muito mais ainda na questão da prevenção. Ainda no campo das políticas e das campanhas para transformação dessa cultura de violência, fizemos parceria com o metrô, porque o metrô também é um ambiente onde acontece muito importunação às mulheres, né? Existe aquele vagão rosa, mas fora do vagão rosa e ali nas estações ocorrem situações de importunar, mulheres serem importunadas. Assédio, no popular assédio. O termo técnico jurídico não é assédio, mas é conhecido como assédio, né? As pessoas popularmente chamam de assédio. Então, eu liderei uma iniciativa em parceria com o metrô, que nós, com alegria, concluímos esse projeto, na primeira parte, que foi de capacitar mais de 300 metroviários nas questões relacionadas a gênero, para que eles estejam mais preparados para assistir e orientar e prevenir violências no âmbito do metrô, porque eles são milhões de pessoas, mulheres, que transitam todos os dias, né? Também fizemos uma campanha recente agora de ônibus, com a entidade ligada ao transporte rodoviário de ônibus de passageiros aqui dentro do Distrito Federal, e as pessoas devem ter visto aqueles bus door que tinha lá, mostrando que as mulheres merecem respeito. Então, são várias ações. A gente também, se você me permite, fica à vontade, acrescentar, nós também fizemos, além de prevenir, nós precisamos entender mais quais são os fatores que levam à violência contra as mulheres. E nesse sentido também eu tive assim, a felicidade, a honra de coordenar a implementação de um edital inédito da FAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, FAP-DF, foi inédito, e nós fizemos um edital público, com chamamento público, para que universidades, centros de pesquisa e instituições ligadas ao tema, a temática de gênero das mulheres, participassem desse edital para apoio a projetos que entendessem os fatores e as causas das violências contra meninas e mulheres. E foi um sucesso, felizmente. Nós tivemos 6 projetos aprovados, dos quais a maior parte veio de professores, especialistas da UNB e um da Universidade Católica.
Um desses projetos, inclusive, que foi apoiado por meio desse edital que eu coordenei, ele está sendo tão bem sucedido, que é um aplicativo para meninas. Meninas desenvolvem um aplicativo para prevenir contra a violência, que ele está sendo apoiado agora em âmbito federal. Outro dia desses eu encontrei com a pesquisadora, a professora Jonara, que é uma especialista nessa área, uma professora reconhecida, né, de grande compromisso com a causa das mulheres. Quero aproveitar e mandar um abraço para a professora Janara. Ela deu esse retorno dizendo, alegre, que esse projeto está indo tão bem, que foi apoiado aí por esse edital, que agora vem sendo apoiado no âmbito federal, para que outros estados conheçam essa iniciativa que está impactando positivamente para reduzir as violências contra as mulheres. Isso aí, preparação é tudo, então a educação é base fundamental para combater esses índices alarmantes em Brasília. Sim, com certeza. Bom, então a outra pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte, em relação, como você como pré-candidata pretende agregar todo esse teu conhecimento, essa tua experiência ao longo de 30 anos de capacitação profissional, no caso, o que você vê, por exemplo, qual vai ser sua principal bandeira na Câmara Federal, como caso venha vencer o pleito para deputada federal? Carlos, com base exatamente nessa escuta, nesse diálogo, né, ao longo desses anos, e aqui no Distrito Federal, né, com as pessoas, com a sociedade civil, né, dentro do governo também, junto ao Legislativo, eu identifiquei 7 principais causas pelas quais eu vou orientar, né, e trabalhar como parlamentar na Câmara Federal. Sem dúvida, a primeira, a basilar causa é a causa da promoção dos direitos e do protagonismo das mulheres. Certo. Esta, para mim, é fundamental como mulher, tendo vivenciado de perto a realidade, as dificuldades das mulheres. Nós somos hoje a maioria da população brasileira, nós somos hoje a maioria dos eleitores do país, no Distrito Federal também, e nós estamos subrepresentadas. Na Câmara e no Senado, ao todo, em média, menos de 10%, não chega a 11% a nossa participação lá. Então, nós precisamos ter mais protagonismo, mais direito à voz e à decisão na esfera executiva e na esfera parlamentar e na esfera judiciária. Então, os direitos e o protagonismo das mulheres será a minha principal causa, mas associada a essa causa também eu trago outras que têm a ver com essa minha história, com aquilo que eu acredito que pode transformar a vida das pessoas para melhor em o Distrito Federal. A segunda causa é o empreendedorismo, isso é importante, como instrumento de inclusão social e desenvolvimento econômico. Eu sempre falo assim, trabalhar os dois lados, né, de um lado a outro. O empreendedorismo para que mais pessoas gerem ocupação e renda, como instrumento de sobrevivência. Esse é o lado inicial do processo, mas eu também vou trabalhar como parlamentar para a indução da inovação, porque o Distrito Federal nós somos um ambiente predominantemente de serviços. A gente não tem aqui grandes indústrias, a gente não tem chaminé, a gente não tem a indústria pesada que São Paulo tem, por exemplo. O que nós temos que é a nossa riqueza? Nós temos capital humano, nós temos gente, nós temos várias universidades aqui, gente. Não é só o UNB, a gente fala muito em UNB, mas Brasília tem inúmeras instituições de primeira linha, em vários níveis e principalmente no nível superior. Então, eu creio que nós precisamos fomentar com projetos, com emendas parlamentares, eu pretendo desenvolver emendas parlamentares para apoiar o Distrito Federal nessa questão da inclusão social e da inovação e do desenvolvimento econômico via empreendedorismo. A terceira causa é inovação na política. Eu estou participando do processo porque acredito que as pessoas de bem precisam fazer a sua parte. Não podemos criticar e ficar fora do processo, é muito cômodo, nada vai mudar se nós que acreditamos que podemos mudar não participarmos. É por isso que eu estou participando, é por isso que eu estou saindo, entre aspas, de uma zona de conforto, que eu poderia estar fazendo a minha atividade, desenvolvendo projetos de maneira individual,
para atuar no coletivo, porque eu acredito na política como instrumento para o bem comum, para o bem coletivo. E para isso preciso mudar as práticas da política. E para mudar as práticas da política, a gente precisa mudar a primeira coisa, os políticos, as pessoas que estão no jogo. Então eu represento, acredito, Carlos, que eu represente essa novidade na política. É por isso que eu estou aqui falando com você, conversando com quem está nos ouvindo, para dizer, pessoal, eu quero fazer parte, eu me disponho. Eu quero colocar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu pude colaborar nas oportunidades que eu tive na vida, eu quero colocar isso a serviço do interesse coletivo, do bem comum. E para isso, além de mudar os representantes da política, eu quero quero ganhar a confiança, conquistar essa confiança de cada uma e cada um, para que eu possa chegar lá. Sem isso eu não vou chegar lá nunca. E nem outras pessoas que estão também se dispondo, é preciso também mudar as regras do jogo. O sistema político partidário ele está bastante envelhecido, está anacrônico, velho. A gente precisa mudar essa configuração de 40 partidos. Nós precisamos fazer com que as pessoas que não participem da política partidária tenham melhores condições de competitividade, né? Ou, por exemplo, esse ano a gente teve uma mudança que eu celebrei, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu vibrei, e muitas vibraram, foi a questão dos 30% dos recursos públicos de campanha em 2018 direcionado para as candidaturas femininas. Sim. Isso é um avanço, porque sem recurso financeiro não tem como a gente participar. Outra inovação que eu acho muito bacana é a vaquinha. A vaquinha eleitoral, eu tive a oportunidade de conversar com uma apoiadora de uma dessas regiões e ela me questionando, mas Raíssa, a gente vai, além de tudo, além de ter que votar, a gente ainda vai ter que colaborar? Eu disse, amiga, é o seguinte, a gente tem que, para que as pessoas de bem que estão fora do jogo participem, a vaquinha é um mecanismo legal, permitido, que vai contribuir para que as pessoas que estão fora do processo, as pessoas que não estão envolvidas em nenhum esquema de corrupção, não têm dinheiro sujo advindo de corrupção, que elas possam, se a plataforma que elas apresentam, se as causas que elas defendem for do interesse coletivo, que as pessoas possam apoiar. É a forma da sociedade participar do processo. E eu sempre digo uma máxima, que são muitos participando com pouco. É o pouco que vai fazer com que realmente pessoas que não têm condições, que estão fora do esquema, possam participar da política partidária. Então, são muitas medidas que a gente precisa trabalhar no parlamento para que a política ela seja diferente, ela tenha outras regras e que essas regras sejam mais transparentes e fortaleçam não só a democracia representativa, mas a democracia participativa, a democracia em que o cidadão é que tem o controle do processo, o controle social. É nisso que eu acredito, né? Como socióloga, eu acredito nisso. Minha escola, minha origem, a minha vivência demonstra que uma sociedade enfraquecida, em que a sociedade civil se omite, é uma sociedade fraca, é uma sociedade que não pode ter um desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. Então, essas três são as principais, mulheres, empreendedorismo e inovação na política. E eu tenho mais 4, Sim. que também são importantes nesse trabalho que pretendo desenvolver como parlamentar, né? A quarta causa é a redução das violências, aquilo que nós falamos, né? Violências contra negros e negras, violência contra idosos, contra jovens, contra menores, mulheres. Nós vivemos, infelizmente, num país que tem os índices de violência terríveis, né? Por exemplo, milhões de jovens morreram nos últimos anos decorrente da violência. São pessoas que deixaram de contribuir para o país. E famílias que foram prejudicadas, né? Vidas que foram perdidas. Sim. Então a gente não pode se omitir em relação a isso. Trabalharei para que políticas e programas sejam desenvolvidos para a redução das violências, no caminho da prevenção. O meu enfoque sempre vai ser muito voltado para a prevenção, prevenir, impedir que ocorra, né? A quinta causa é a melhoria dos serviços de saúde à população.
Eu tive a oportunidade, o privilégio, no ano passado, de ser delegada eleita como sociedade civil da primeira Conferência Distrital de Saúde da Mulher. Certo. Foi a primeira realizada aqui. E depois fui também eleita como delegada nacional para a segunda Conferência Nacional de Saúde da Mulher. Então, saúde é algo vital, né, para a vida das pessoas. Importantíssimo. Nós sabemos que no país, o país enfrenta muitas dificuldades em relação à questão da saúde. Nós temos um modelo universalizado, que é o SUS, que é maravilhoso. Nós precisamos defender o SUS com unhas e dentes e defender que o SUS seja praticado, que o SUS se torne uma realidade, porque um sistema único, universal de saúde, nós precisamos ter e defender. E é uma conquista da sociedade, é uma conquista da sociedade civil. Então, nós vamos trabalhar para a descentralização, para que políticas sejam propostas e leis para fortalecer a descentralização dos serviços de saúde, com maior proximidade desses serviços onde as pessoas estão. A gente tem problemas aí de hospitais, porque a gente não tem como construir hospitais para o atendimento, não é possível, não é sustentável esse modelo. Nós precisamos desenvolver uma estratégia que, aliás, está sendo implementada, né, com muito compromisso pelo governo de Brasília, a estratégia de saúde da família. É de colocar o serviço básico de saúde na ponta, próximo à população. Semana passada mesmo eu participei da inauguração da UBS, Unidade Básica de Saúde, ali em Planaltina. Você precisa ver a alegria das pessoas. Tinham idosas, tinham pessoas da comunidade felizes, porque vão acessar o serviço, vão acessar dentista, vão acessar equipes de médicos perto da sua casa, vão a pé. Então, assim, e há também possibilidade de um controle maior da prestação do serviço versus o quanto a comunidade local está sendo atendida. É diferente de um hospital público central, que vem gente do entorno, que vem gente da Bahia, que vem gente dos mais diferentes locais. Então, a gente precisa ter leis que fortaleçam cada vez mais a estratégia local de saúde e o serviço, a qualidade do serviço. Essa é a quinta causa. A sexta causa é a causa da proteção e sustentabilidade ambiental. Nós estamos aqui, recentemente também tive a oportunidade de compartilhar, né, com as pessoas que estão me apoiando nas minhas redes sociais. Nós estamos aqui literalmente sentados num berço de águas nacional, que é o Cerrado. A grande fonte de fornecimento hídrico para o país nós temos aqui. Verdade. No Cerrado, é uma riqueza. E as pessoas, talvez, não sei quantos se deram conta, mais da metade da vegetação do Cerrado já foi devastada. E o Cerrado, diferente da Mata Atlântica, diferente da Amazônia, o Cerrado ainda não é patrimônio natural. Nós precisamos trabalhar para que o Cerrado se torne patrimônio natural. Com isso, nós vamos assegurar que medidas sejam implementadas e incentivos para essa preservação. Com isso, a gente vai reduzir problemas hídricos que nós enfrentamos nos últimos anos. Felizmente, esse problema foi superado, graças também a uma ação muito forte, muito determinada do governador Rodrigo Hollenberg, que assumiu esse problema, enfrentou e superou. Recentemente, nós passamos do período de racionamento de água. Sim. Então, a proteção e sustentabilidade ambiental é fundamental. E a sétima e última causa que eu tenho defendido, mas talvez não menos importante, pelo contrário, fundamento de tudo, são os jovens. Certo. É a melhoria da educação dos jovens, da qualificação profissional para os jovens e das oportunidades de emprego. Né? A gente tem um fenômeno no país, que também eu aprendi muito sobre isso quando trabalhei e estive à frente de programas e projetos do Senai e do SESI, em particular do Senai, que é a geração nem trabalha e nem estuda. O que você acha que essa geração que nem trabalha nem estuda está fazendo? Nada. Não tem oportunidade nenhuma. Ou pior, não é só não fazer nada, está sendo alvo de delinquência, está sendo alvo das drogas, está sendo alvo da marginalidade. Né? Então, nós precisamos ter cada vez mais leis e obrigar, digamos assim, os municípios, e no caso o Distrito Federal, né, no âmbito das escolas, para que realmente adotem e implementem programas de melhoria
do ensino e de criar também, junto às instituições e empresas, iniciativas que fomentem o primeiro emprego, vamos dizer, da parte dos jovens. Nós sabemos que já vários projetos foram feitos, mas certamente há necessidade de aperfeiçoamento. Então, eu acho que trabalhar os jovens na questão da qualificação, da educação e na questão do emprego é fundamental para a gente ter um Distrito Federal mais forte, né? Com isso, a gente está pensando não só no presente, mas a gente está pensando no futuro, no nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos. Exatamente. Olha só, são exatamente 11 horas e 2 minutos, o prazo venceu o nosso programa. Eu já faço o convite para que você volte outras vezes aqui, tá? Para a gente continuar debatendo, porque é muito assunto, né? E eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores. Carlos, eu agradeço essa oportunidade. Para quem estava rouca, eu até que falei bastante, né? Porque é muito bom, é uma oportunidade muito boa. A gente, quando acredita naquilo que a gente luta, né? A gente fala com entusiasmo, a gente fala com coração. E eu realmente acredito que é possível fazer a diferença pela política. Eu gostaria de ter a oportunidade de receber essa confiança das pessoas do Distrito Federal, mas que votem e trabalhem para a sua escolha conscientemente. Não por tradição, não porque é um nome conhecido, não porque ouviu falar. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de mudar. Usando a metáfora do futebol, a gente tem a oportunidade, mais uma vez, né, no jogo democrático, de mudar o jogo, mudar o resultado dessa partida. Então, a minha fala é que as pessoas participem do processo, conheçam, investiguem, pesquisem a vida das pessoas que estão se colocando para servir, né, como parlamentares. E eu estou me colocando à disposição, eu tenho certeza, convicção que eu vou poder contribuir e que farei isso em parceria, em aliança com a sociedade civil, com as instituições, né, porque o propósito é um só, é fortalecer o Distrito Federal. O Distrito Federal seja cada vez mais reconhecido como um ambiente de paz, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de bem-estar, um ambiente que nós, brasileiras e brasileiros, nos orgulhamos. Brasília é reconhecida pela sua beleza arquitetônica, por ser patrimônio cultural da humanidade. Mas nós podemos agregar a esse reconhecimento outros, como, por exemplo, Brasília ser a capital que combateu e enfrentou a corrupção, Brasília como um ambiente de promoção dos direitos das mulheres, Brasília como um espaço de oportunidade para os jovens, como um lugar sustentável. É nisso que eu acredito. É porque a gente acredita que a gente está participando desse processo, Carlos. Então eu agradeço demais, eu me coloco à disposição para dialogar. Acredito que vocês possam, pesquisando, né, pelo meu nome, descobrir aí as minhas redes sociais, né, que vocês possam acessar, dialogar, apresentar suas sugestões. Uma campanha não é uma plataforma, pré-campanha não é uma plataforma fechada. É um processo de diálogo. E eu estou aberta, interessada e motivada para conhecer e para ser parte, uma agente positiva desse processo. Muito obrigada, Carlos, de coração. De nada. Isso aqui é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando a você a conhecer a pré-candidata Raíssa, né, que ela veio até aqui, mesmo gripada, atendeu a agenda de forma educada, diferentemente de alguns outros pré-candidatos que agendam, no caso, uma oportunidade de conversar com a população para poder mostrar o que tem de melhor, né? E quem é preparado de fato não foge do debate democrático. Falou bastante, porque quem tem que ser ouvido é ela, não o apresentador. Eu estou aqui apenas fazendo essa mediação para que ela possa mostrar a vocês que uma pré-candidata bem preparada pode fazer a diferença para que Brasília volte sim a ser a capital da esperança. Muito obrigado, até semana que vem com mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.